Bem, nesse momento eu estou aqui com o Nintendo 64, né, um aparelho que eu gosto muito. Na verdade, eu sou fã desse videogame e nós vemos aqui que ele é um aparelho bonito, né? Ele tem um formato, um design muito bonito. Ele deixa assim a sua estante até mais bonita. Sem falar que para os padrões da época, né, o Nintendo 64 ele tinha um gráfico que surpreendeu a muitos, né? Eu, pelo menos, quando eu tive a oportunidade de vê-lo em funcionamento pela primeira vez, eu fiquei surpreendido demais. Eu fiquei muito de boca aberta, digamos, né? E nesse momento, o que que eu vou fazer com esse videogame? Eu vou fazer aqui, eu vou abrir ele e vou fazer uma instalação de uma saída S-Video. Aqui é o conector S-Video, né? Eu vou colocar esse conector aqui na parte traseira do Nintendo 64. Eu vou adaptá-lo mais ou menos aqui assim, né? Eu vou colocar ele aqui mais ou menos aqui. Ele vai ficar aqui e aí eu tenho o cabo S-Video, né? E aí eu vou conectar o cabo S-Video nele aqui, nesse conector, que vai estar conectado à placa do 64. E aí eu vou poder assim fazer uma saída S-Video, que é o máximo de qualidade que o Nintendo 64 pode fornecer. Só que no caso desse aparelho, ele é um aparelho com a versão PAL-M. Então ele tem algumas coisas que precisa ser acrescentada junto à placa dele. Melhor ser acrescentada junto à placa do que ser acrescentado fora, né? Aqui fora mesmo só vai ficar esse conectorzinho aqui, né? O conectorzinho do S-Video. Então você vai ter que arrumar esse conectorzinho. Você consegue ele tirando de algum aparelho de DVD que não funciona mais. Eu peguei esse aqui de um aparelho de DVD que não funciona mais e vou usar, né, aqui onde eu falei, aqui na parte de trás do console. Eu vou colocar ele aqui atrás para ficar mais bonitinho, até porque aqui atrás também nós temos a saída, a entrada da fonte, nós temos aqui a entrada do a multi-out, né, do áudio e vídeo, e eu vou colocar ele bem mais ou menos aqui, nessa posição aqui. Então, ele vai ficar aqui atrás e a fiação toda vai ficar na parte de dentro, né, apenas o conector vai ficar lá de fora. E eu procurei na internet, pesquisei, eu encontrei alguns tutoriais. Eu estou aqui com os tutoriais impressos, né, sobre como fazer o S-Video, e eu vou depois, quando eu postar esse vídeo, eu vou postar também junto as fotos coloridas desse esquema aqui de fazer uma saída desse vídeo para o Nintendo 64. O interessante desse daqui é porque ele vai ser feito, né, para uma versão PAL-M. Então, a versão PAL-M tem algumas diferenças na hora de fazer essa saída desse vídeo, porque você vai ter que adaptar algumas peças, né, eletrônicas a mais na placa. Você vai precisar de dois resistores, né, dois resistorzinhos assim, aqui pequenininho, quase não dá para ver a câmera aqui, quase não filma, mas eu colocando aqui em cima do... Ó, são dois resistores de 75 ohms, se não me engano. Dois resistores de 75 ohms e um capacitor de 220 microfarads. Capacitor de 220 microfarads, esse aqui é pequenininho, bonitinho. Eles vão ser colocados na parte de dentro do console, vão ser soldados. Também um capacitor de 68 nanofarads. Ele é pichichinho, é um capacitorzinho de cerâmica. E ele é bem pichichinho mesmo, quase não dá pra... Ele é tão pequeno que quase some na mão da gente, ó. Ele é pequenininho e quase não dá pra ver porque a câmera também não ajuda. Mas ele aqui ele vai servir também junto para esse esquema. Então, o que você vai precisar para poder alterar, para você deixar... Porque a imagem desse vídeo do Nintendo 64 americano, ele não precisa desses
dessas peças aqui. Você simplesmente abre e solda o fio do S-Video, faz uma saída S-Video para fora do console sem precisar usar essas peças. Já o Nintendo 64 na versão PAL-M, ou seja, na nossa versão aqui, na versão brasileira, no caso, né, aqui fabricado aqui no Brasil pela Gradiente, ele é PAL-M, ele precisa dessas pecinhas para que a imagem do S-Video fique uma imagem perfeita, né? Porque no caso, eu não sei porque a Nintendo inventou de fazer a versão PAL-M diferente da versão americana, a versão NTSC. Então a versão NTSC você simplesmente deixa eu tirar aqui essas pecinhas daqui. Você apenas com o tutorial, né, que está aqui, né, você pega a fiação, não usa os capacitores, a ligação é direta, não usa essas peças aqui que eu acabei de mostrar. Ela é ligada diretamente na placa, simplesmente você vai ligar o fio X ao ponto X aqui, o fio A ao ponto A, não é só uma explicação, sem precisar usar essas peças aqui no meio. Mas a versão PAL-M você necessita dessas pecinhas aí que eu acabei de mostrar, para poder você fazer a conexão S-Video funcionar beleza. Então a versão PAL-M precisa dessas peças aqui, entendeu? E eu vou agora abrir o console para poder a gente começar a fazer a instalação dessas peças, né? No nosso console versão brasileira, no caso PAL-M, né? Fabricado aqui pela Gradiente. Então eu vou abrir e logo mais a gente prossegue com o nosso tutorial.